Olá, amigos. O programa Linha de Tiro está de volta, sempre com assuntos palpitantes, polêmicos. Hoje eu vou falar de dois temas que eu acho importantes. O primeiro é aquele navio que está lá no porto de Vila do Conde, o Aidar, que afundou há 5 meses. E depois o outro assunto é a liberdade de imprensa que está sendo agredida no Brasil com essas denúncias de corrupção. O primeiro assunto é o navio Aidar. O navio Aidar, que afundou no porto de Vila do Conde no dia 6 de outubro do ano passado, ainda continua submerso. A Capitania dos Portos no Pará já estabeleceu prazos por 3 vezes para que o navio fosse retirado do fundo do Rio Pará, mas esses prazos não foram obedecidos. O Ministério Público Federal e também o estadual pediram em fevereiro passado que o navio fosse resgatado, mas isso não foi cumprido. Pior, a Justiça Federal do Pará também deu prazo para o resgate e ninguém deu bola. Isso representa um perigo à navegação, à continuidade daquele navio no porto, além de manter uma carga poluente de carcaças de boi, chorume e óleo diesel. Por que tanto de respeito a uma ordem judicial? O que falta para esse navio ser retirado do fundo do rio? A empresa inglesa Brooks Bell, contratada pelos empresários libaneses, donos do navio, já teria escolhido a empresa que vai resgatá-lo do fundo do rio, mas não disse o nome da vencedora. Esse é mais um mistério para ser esclarecido. O programa Linha de Tiro apurou que a empresa escolhida teria sido a holandesa Mammoet, mas há também quem diga que a escolhida foi outra, a empresa inglesa Ardent. Seja quem for, é preciso agir e cumprir a decisão da Justiça Federal. Como ninguém cumpre e a Justiça está sendo enrolada, o Linha de Tiro antecipa. Pode vir a pintar um decreto de prisão contra os donos do navio e da empresa responsável pelos bois. O juiz Arthur Pinheiro Chaves sabe que foi desrespeitado e não vai deixar isso barato. Ele, se decretar a prisão, aposto que em menos de um mês o navio será içado do fundo do rio. É uma operação complexa, sem dúvida. O navio tem mais de 100 metros de comprimento, é maior do que um campo de futebol, mas já deveria ter sido içado. Fala-se que a dona do navio estaria esperando que as águas do Rio Pará façam a decomposição final dos rejeitos para economizar nos custos do resgate. Se for isso, está na hora de tomar uma providência. O Pará, nesse caso, transformou-se na casa da mãe Joana por empresas estrangeiras. E aí, quem vai reagir? Eu quero falar um pouco com vocês sobre liberdade de imprensa. Atualmente nós temos aí denúncias de corrupção, Operação Lava Jato, tudo desembocando num só caminho, a apuração da justiça e decisões judiciais. O número elevado de agressões contra jornalistas coloca em risco, mais uma vez, a liberdade de imprensa e o pleno exercício da profissão. Toda forma de agressão, seja ela física, verbal ou virtual, tem um único objetivo: intimidar repórteres, fotógrafos, redatores, cinegrafistas e técnicos. É preocupante observar que nesses ataques estão se tornando praticamente corriqueiros, assim como protestos contra jornais e emissoras de TV, além de rádios. Este mês de março, por exemplo, tem sido marcante na violência contra os jornais e revistas e rádios e televisões. Em 10 dias foram contabilizados 21 casos de agressões, detenções, ofensas, ataques e vandalismo. Desde o início de 2016, os números impressionam. Em pouco mais de 2 meses, foram 57 casos de atentados à liberdade de imprensa.
Por detrás dessas agressões, há o dedo de gigantes, que insuflam petistas e seus aliados políticos a partirem para a violência, por se sentirem incomodados com a cobertura jornalística. Petistas sérios não concordam com isso, mas eles pouco podem fazer para impedir a violência. Os agressores, na verdade, gostariam de uma imprensa calada e amordaçada, uma imprensa indiferente e omissa diante dos monumentais escândalos de corrupção que envolvem o atual governo. Se isso viesse a ocorrer, estaríamos diante da pior das censuras, a autocensura. Não é o caso. Tudo é noticiado e divulgado contra quem quer que seja. Jornalistas cobrem fatos, investigam, informam a sociedade. Sempre foi assim e deve ser assim. Em qualquer regime democrático isso é regra. Fora disso, é ditadura, nazismo, fascismo, seja de direita ou de esquerda. Esse tipo de violência contra o direito de informar é um atentado à própria democracia, que esses mesmos agressores, hoje governistas, mas ontem na oposição, tanto diziam combater. Eles não passarão, enquanto a liberdade de informação passarinha.